em 2022, fizemos 62 transplantes, que foi o nosso recorde, né? E o núcleo de transplante cardíaco é uma estrutura institucional onde cada player faz a sua parte. Ou seja, existe uma enfermagem que funciona 24 horas por dia, os clínicos funcionam em sintonia com cirurgião, terapia intensiva, todo mundo online o tempo inteiro e com equipe. Por isso que eu disse no começo da apresentação, que transplante é para time jovem, que tem que trabalhar de madrugada, fim de semana, durante feriado, para você manter uma pujança grande de um time, porque o transplante é uma cirurgia complicada, que envolve a captação e o implante, portanto, são 2 operações, e muitas vezes fora de hora. Né? Se você tem um programa com um paciente listado, significa que a equipe tem que estar à disposição desse paciente sempre. Por isso que tem que ter time, tem que ter equipe. Transplante cardíaco não é uma atividade de uma equipe, de uma pessoa. É uma atividade institucional. O INCOR hoje consegue manter os seus 40, 45 transplantes de adulto, mais 15, 20 crianças por ano. Esse é o nosso número, com Einstein realizando 40, 35 transplantes de coração de adulto por ano. Esse é o nosso número. Então vejam que, década de 70, existiu um entusiasmo com o Christian Barnard, primeiro transplante, logo depois um desânimo. A imunossupressão não existia, a ciclosporina, ela era precária, se usava corticoide e azatioprina só, isso não segurava a rejeição. A sobrevida era 6 meses. O mundo desanimou. E reanimou de novo na década de 80, com o advento da ciclosporina. Esse gráfico de barras, o que está em vermelhinho, são transplantes de criança. Vejam que criança é menos que adulto, né? É menos. Menos. A criança é mais difícil de ter doador, as doenças são mais raras, rejeita mais, é mais complicado. O transplante de adulto acaba sendo mais simples dentro da sua complexidade em relação ao transplante de criança. E vejam que o número no mundo, esse gráfico é de 2019, mas o número se continua no mesmo patamar. A International Society só lançou um novo em 2022 e agora não está disponível ainda, portanto, esse é o gráfico disponível mais atual. O mundo não faz mais do que 5.500 transplantes por ano. O mundo. Se você dividir per capita, o número é pequeno. Porque é uma terapia de alta complexidade, uma terapia que depende de doação, uma terapia que depende de equipe, de estrutura hospitalar para fazer. E veja que no mundo são poucos hospitais que fazem mais do que 40 transplantes por ano. Lá em 2019, no mundo inteiro, você tinha 18 hospitais no mundo que faziam mais do que 40 transplantes por ano. Então, percebam que nós estamos falando de um assunto extremamente interessante, muito legal, muito entusiasmante, muito impactante na vida do paciente, na vida do médico, mas uma terapia um pouco de exceção. Poucos lugares fazem um volume grande de transplante de coração. E quanto vive um transplantado? Né? Quanto vive? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele é um gráfico de Kaplan-Meier de sobrevida. E vejam que a sobrevida média ela está ao redor de 50% em 15 anos. É um número que eu costumo não falar para os pacientes, porque isso tem mudado muito, especialmente quando a gente transplanta um paciente muito jovem, com 20, 30 ou 40 anos. E tem mudado por quê? Porque a terapia de imunossupressão tem avançado muito, de forma exponencial. De tal forma que, provavelmente, a imunossupressão utilizada nos últimos 5 anos vai jogar essa curva, uma expectativa média de vida, para 20 anos. Talvez para 25 anos. Então, é uma terapia que troca uma doença, que é a insuficiência cardíaca, que vai acabar com o paciente dentro de 6 meses, ele vai falecer, por uma terapia que se chama rejeição.
que é uma doença controlada e que tem evoluído muito nos últimos anos, e o paciente precisa acreditar na tecnologia e não pensar no número 10, 12, 11 anos. Pensar no número 20, 25 anos. Então, eu gosto muito de fazer transplante no paciente que tem 60 anos, 75, 55, porque ele completa todo o ciclo da sua vida. O jovem, ele sofre um pouco, ele se sente angustiado com esse número. Mas, repito, esse número tem mudado muito, a imunossupressão tem avançado demais, controlado em especial a doença vascular do enxerto, que vocês vão saber o que é. E hoje eu estou muito otimista com a sobrevida a longo prazo do transplante cardíaco, ser uma expectativa média de vida maior do que 20 anos. No Brasil, o último registro nosso tem o Registro Brasileiro de Transplantes, sai todo ano. Vocês podem entrar na internet, acesso é livre, mostram os números do Brasil. O Brasil ele tem uma participação discreta no mundo. É uma participação considerável, mas é uma participação que poderia melhorar muito se tivéssemos mais doação. O sistema público de doação de órgãos ele funciona, mas poderia funcionar melhor, para ter uma taxa de utilização maior de órgãos, mais hospitais fazendo transplantes de coração. Vejam nesse gráfico que nós aí estamos em 24º lugar no número de doadores por milhão de pessoas. Ou seja, está num número aceitável, né? Número aceitável, mas temos muita coisa para melhorar. 24º não é um número tão ruim, mas ele poderia melhorar sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E vejam que os números de equipe que fazem transplante de coração no país, ao redor de 35, 40 hospitais, realizando aquele número absoluto de transplantes que eu falei para vocês, hoje, ao redor de 400 transplantes, mais ou menos. É um número bem aquém da nossa demanda. A nossa demanda seria que tivéssemos ao redor de 5.000 transplantes por ano. Então, a gente está muito atrás da demanda necessária. E vejam que interessante, tem muito hospital cadastrado para fazer. Lá em cima, ó, em 2022, 43 hospitais cadastrados para fazer transplante de coração no país. Mas então, por que não sai tanto? Porque é difícil. Porque é difícil. Você cadastrar o programa não é tão complicado, mas você manter o programa funcionante envolve uma vontade institucional e política e de investimento muito grande. Aqui, uma colocação para vocês entenderem aonde está o transplante de coração em relação aos outros órgãos no país. Veja o programa de transplante renal. O maior programa de transplante renal, um dos maiores do mundo, é no Brasil, um dos maiores do mundo. Fígado também. São órgãos mais brutos, toleram mais isquemia. Ao passo que o transplante de coração, pâncreas, pulmão fica lá embaixo. São órgãos mais sensíveis, demandam um doador de mais alta qualidade, especialmente de pulmão. Tem que ter um doador com uma ventilação mecânica muito acertada, uma equipe muito treinada para tomar conta do doador e fazer o transplante de pulmão. Então, o transplante de coração e de pulmão, pâncreas, anda menos em relação ao rim e fígado por conta da sensibilidade do órgão. Né? O leque de utilização de doadores para rim e fígado é maior do que o de coração. E os outros órgãos, aí, intestino, multivisceral, menos ainda. São transplantes mais de exceção ainda. Mais de exceção ainda. A nossa curva, como eu disse aqui do lado esquerdo, em verde, nós crescemos um pouquinho. Estamos ao redor de 400 transplantes por ano feitos no ano passado. A nossa sobrevida, o nosso Kaplan-Meier, ele é um pouco inferior ao da literatura, porque nós temos dificuldade em distribuição de medicamento, em controle, acesso à saúde pública. Muitos lugares o posto de saúde tem deficiências. E nós temos doença de Chagas, onde a expectativa de vida é um pouco pior, um pouco inferior à da miocardiopatia dilatada idiopática, doenças genéticas e doenças outras que não envolvam a infecção pelo barbeiro, que é a doença de Chagas.
Esse gráfico mostra a distribuição do transplante cardíaco por estado. E vejam que o estado de São Paulo é o que mais transplanta no país. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco. E per capita, Brasília transplanta muito. Brasília é muito ativo, um programa muito pujante. Per capita, Brasília é o lugar que mais faz transplante de coração no mundo. No mundo não, no país, desculpe. A nossa fila, pacientes ativos, aqui nós temos ao redor de 300, 350 pacientes aguardando coração ativo nesse momento no país. Aí você fala assim, puxa, o número não é tão grande. Realmente não é, só que é uma lista muito cruel, porque se o doente não transplanta, ele falece, entra outro, por isso o número não cai. A demanda brasileira é muito reprimida ainda. Então é uma lista com um turnover muito grande por falecimento na fila, que não tem acesso, não chega ao serviço, e é um número subestimado. É um número ainda subestimado, que o DataSUS não consegue prever e nos falar com uma clareza absoluta como é que está esse número de pacientes aguardando transplante, e a maioria aqui na região sudeste. Esse gráfico aqui são as causas de recusa, né, de doador, tudo, e chama a atenção nesse gráfico todo, se você pegar, a recusa familiar. A recusa familiar ela é muito acentuada, por isso eu sou muito a favor de campanhas de doação de órgãos, elas têm que ser contínuas para que isso se mantenha de uma forma, um patamar muito aceitável e que a gente adeque o nosso sistema e traga novas tecnologias de morte encefálica. Estados Unidos, Europa, basicamente Estados Unidos, já está trabalhando com conceitos de doador de morte circulatória. Ou seja, você aumenta o pool de doadores e não só morte encefálica. Porque a morte encefálica a pessoa tem dificuldade muitas vezes de entender. Como é que pode? O cérebro não funciona mais e o coração continua batendo. Isso muitas vezes fica confuso para a pessoa. Aumenta a taxa de recusa se a conversa não for muito adequada. Então, existe o doador de morte circulatória, que é uma realidade nos Estados Unidos, onde se espera o coração parar de bater com a apneia, ele não respira mais, porque já está em morte encefálica, desliga isso tudo. Esse coração para, e aí dois caminhos. Ou ele é retirado rapidamente, colocado numa máquina de perfusão chamada ex vivo transmedics, que o coração fica funcionando e ele é recondicionado, nós não temos no Brasil. Ou você coloca esse doador em ECMO, reanima o doador, tira o coração batendo e faz o transplante normal. Não temos condição de fazer isso ainda no nosso meio, por questões logísticas, legais e custo. Mas essa tática para aumentar o número de doadores é realidade em países desenvolvidos. Então, tem muita coisa ainda para a gente desenvolver na doação de órgão. E nós ainda precisamos fazer uma orientação populacional. Ensinar, ensino médio. E, coincidentemente, hoje, eu li na Folha de São Paulo uma manchete que me preocupou muito. Veja, nós estamos comentando de falar no ensino médio sobre doação de órgão, para isso ser uma moeda corrente na população e diminuir uma taxa de recusa brasileira que está ao redor de 40% a 50%. O que eu li na Folha de São Paulo hoje é que 30% do país foi classificado com um analfabetismo funcional. 30%. É muita coisa. É muita coisa. Então, é difícil até para você colocar na escola o tema doação de órgãos. Então, o futuro do Brasil, ainda quanto à doação, aumentar doador, me preocupa. Me preocupa por conta da qualidade do ensino médio que eu vi hoje. Esse número que me deixou estarrecido, infelizmente. Falando agora de técnica, esse aqui é o esquema do transplante idealizado pelo Shumway, na década de 60. Transplante cardíaco feito nos planos atriais. É um implante de 2 ventrículos. É a técnica clássica. Essa técnica ela foi utilizada
desde o primeiro transplante do Christian Barnard até 1982, quando o mundo passou a utilizar a técnica bicaval. Nessa técnica clássica, como vocês podem perceber, embaixo à direita, a ressecção do coração no receptor é no plano dos dois átrios. Então, é um implante de 2 ventrículos. Sutura aorta com aorta, pulmonar com pulmonar. Esse é o esquema da técnica clássica. O inconveniente disso é que ficava muito tecido atrial, muita linha de sutura, átrios muito grandes. Isso favorecia a formação de trombos, formação de arritmia, circuitos de reentrada, fibrilação atrial. E desenvolvimento, inclusive, de insuficiência tricúspide e mitral por dilatação do anel. Por isso, o mundo acabou progredindo e, a partir de 1982, se adotou a técnica bicaval, que é uma sofisticação, apenas mudando a sutura do plano do átrio direito para o plano da cava superior e cava inferior. O átrio direito fica intacto. Isso diminui a taxa de fibrilação atrial, de trombose, de insuficiência tricúspide e de insuficiência mitral, dilatação dos anéis mitral e tricuspídeo. É um transplante mais anatômico, é um transplante bicaval. E a técnica evoluiu muito, muito. Então, eu gosto de apresentar esse desenho porque tem muita gente que acha e que fala, especialmente cirurgião das antigas, eu já ouvi falar, fico muito triste de escutar isso, falar que o transplante cardíaco é uma cirurgia simples. É mais simples que uma cirurgia de coronária, mais simples que uma cirurgia de válvula. Não é verdade. O transplante cardíaco é complicado, precisa ter uma simetria muito grande de sutura, senão você tem sangramento, desproporção de cavidade, torção de vasos da base, e a técnica avançou muito, de tal forma que, no início, se fazia transplante cardíaco só em miocardiopatia dilatada idiopática ou Chagas, anatômico. Isso evoluiu para reoperações complexas, para transplante cardíaco em neoplasia cardíaca e transplante cardíaco em situações extremas, como esse desenho, por exemplo, que é um situs inversus totalis. Vejam a complexidade desse transplante. É um transplante que nós já fizemos aqui no INCOR, um adulto, em situs inversus totalis, uma imagem em espelho. Então, essa imagem fique na cabeça de vocês, para vocês entenderem que o transplante cardíaco não é simples. E quando algum cirurgião fala, o transplante cardíaco é simples e tal, não é. Isso é uma lenda antiga que não se encaixa hoje, não se encaixa mais hoje. Inclusive com sofisticações e releituras do transplante cardíaco heterotópico. Em 1973, o Christian Barnard fez o transplante cardíaco heterotópico, que é colocar um coração em paralelo ao outro. Isso foi muito interessante na época. Só que caiu em desuso que o coração doente fica colocado lá no mesmo lugar e vira uma caixa de trombo, uma caixa de arritmia, uma caixa de endocardite, porque a doença continua. Então, o coração novo, ele suporta o paciente, mas o coração velho continua doente e acaba levando o doente ao óbito. E, de tal forma que até 1979, 80, essa técnica caiu em desuso. E nós, aqui no INCOR, escrevemos já um projeto de pesquisa, fizemos já um paciente, um ciclo total inteiro, uma linha de tratamento, que é esse esquema que eu estou mostrando para vocês, onde nós utilizamos um coração de um doador, coloca ao lado do coração doente, com uma mudança de anatomose do Barnard, incrementada pela técnica do Coppola, e esse coração fica em paralelo do lado esquerdo e insere do lado direito, suportando e descomprimindo os pulmões, e num segundo tempo, o paciente vai para um autotransplante cardíaco, com o coração novo sendo reciclado e colocado no lugar ortotópico, imitando como se fosse um HeartMate 3. Então, a gente usa um coração como se fosse um HeartMate 3 para tratar a hipertensão pulmonar de origem cardiogênica. Depois que isso está tratado, a pressão de pulmão cai, eu opero de novo o paciente, removo os 2 corações e coloco o coração novo no seu devido lugar. Então, essa é uma linha de tratamento, é um projeto de pesquisa nosso aqui que nos orgulha muito.
É de longo prazo até você conseguir recrutar pacientes que tolerem todo esse processo altamente complexo em 2 operações e concluir o nosso estudo, que eu tenho muita confiança de que ele será uma conclusão vitoriosa. E nessa imagem vocês veem os 2 corações funcionando ao mesmo tempo dentro do tórax. À direita, o coração novo, à esquerda, o coração doente. E a gente acha que não cabe, né? Mas na hora que coloca o coração novo, o coração doente diminui de tamanho. Cabe. Então, abrindo a pleura direita, isso ganha um espaço grande e o coração novo fica caído na pleura direita. E depois, num segundo tempo, esse coração doente é removido e o coração sadio é colocado no seu próprio lugar com uma cirurgia que a gente chama de autotransplante cardíaco, que é feito 3 a 6 meses depois, de forma eletiva. Essa é a publicação nossa, feita aqui no nosso hospital, na Revista Brasileira, uma comunicação breve, e que já tem a publicação do primeiro caso feita no jornal da International Society. Essa apresentação, essa projeção, eu mostro para vocês com muita importância. É o tempo de isquemia. O tempo de isquemia protocolar é de 3 horas. O tempo de isquemia envolve a isquemia fria, que é o tempo que o coração está colocado numa solução de conservação, que é o custodiol que nós utilizamos. Existem outras no mundo que são tão boas quanto. E o tempo protocolar é de 3 horas. Lembrem lá atrás, na década de 70, quando o Barnard fez, o transplante tinha que ser porta a porta, porque não tinha cardioplegia boa. Aí o mundo passou pelos sintomas, repetindo os sintomas, 60 minutos, 120 minutos, uma correria louca. Hoje não precisa. Com o custodiol, a gente pode tranquilamente ter 3 a 4 horas de isquemia, e isso permite buscar órgão à distância, buscar órgão longe, usando a aviação o jato da Força Aérea Brasileira, jatos privados, com convênio com o governo e por aí vai, e você faz um transplante com o coração vindo de uma distância longa, de Curitiba para cá, de Goiânia para cá. O transplante mais longo que nós fizemos foi um coração que veio de Uruguaiana para São Paulo. O tempo protocolar, 3 horas, mas isso pode passar um pouco, sem problema nenhum, com o custodiol de forma tranquila. Essa filmagem mostra uma reperfusão em tempo real. Então, esse é o coração sendo reperfundido depois de ter ficado 3 ou 4 horas imerso no custodiol. Veja, eu estou levantando o coração e fazendo uma massagem no coração para retirar ar da microcirculação coronariana. O coração ele começa a ter uma fibrilação muito lenta, muito lenta. Ali do lado direito, vocês já veem que tem uma contração mais organizada, já é uma contração atrial começando a se esboçar. Aqui em cima, na porção de baixo da projeção da filmagem, vocês veem um aspirador com o clampo de aorta parcialmente fechado, aspirando a aorta ascendente para remoção e de aeração completa de todo o coração. Nessa evolução da fibrilação, vocês veem que ela vai ficando cada vez mais vigorosa e vai chegar um momento onde o ápice do coração começa a fazer uma contração rotacional, em sentido horário, anti-horário, e esse sentido de contração, essa rotação, agora percebam, fazendo como se fosse uma ponta, um rabo de baleia na ponta de jubarte ali, levantando. Esse tipo de contração é uma contração muito saudável, muito boa. Essa reperfusão é uma reperfusão que durou 2 ou 3 minutos, o vídeo está em tempo real, permite uma saída extracorpórea sem preocupação nenhuma, uma contração vigorosa e muito segura. Ou seja, essa é uma proteção com custodiol, situação que não existia lá atrás. Então, você pega o coração e coloca. Na hora que você tira da solução, começa a isquemia quente. Aí é importante que o cirurgião seja rápido, porque a hora que ele entra no tórax e começa a isquemia quente, ele começa a sofrer. Então, esse tempo de isquemia quente não deve passar 40, 45, 50 minutos. Esse é o tempo adequado do implante do coração. E não cair numa história aí de extracorpórea longa não tem problema. Tem problema sim. Fujam de extracorpórea longa, tanto para cirurgia de rotina e especialmente para pacientes que têm insuficiência cardíaca. Os pacientes não têm reserva,
extracorpórea longa causa uma inflamação tremenda no paciente, vasoplegia, déficit cognitivo depois de 2 horas e meia, o doente não é o mesmo, portanto, lutem sempre por extracorpórea curta. Uma mensagem que eu passo para vocês. Essa foto mostra um transplante muito longevo do Instituto Masashi Kimura, que já faleceu. Ele viveu 32 anos com o coração transplantado. Essa é a foto dele com os netos. Veja que coisa espetacular o transplante cardíaco ofereceu para esse paciente. Transplante de coração é você trocar uma doença grave, que é a insuficiência cardíaca, que vai levar o doente ao falecimento, por uma doença controlável, que se chama rejeição. E infecções oportunistas e efeitos colaterais da medicação. Ciclosporina pode promover insuficiência renal, corticoide pode levar a diabetes e hipertensão, com dislipidemia. Imunossupressão briga com infecção. Se a imunossupressão é aumentada, a infecção pode vir. Se você diminui para tratar a infecção, vem a rejeição. Ou seja, é difícil, é um controle clínico muito rigoroso, que o paciente tem que frequentar o hospital de origem com muita disciplina. Não pode deixar de tomar a medicação. Inclusive, a avaliação psicossocial desse paciente é fundamental para que ele seja aceito pelo programa. Porque se ele não tem o discernimento, não tem o entendimento da medicação, você não pode transplantar. E imagine que, volta a repetir aquela imagem da escola, 30% da população brasileira são analfabetos funcionais, dado de hoje da Folha de São Paulo. A rejeição. Hoje, nós trabalhamos basicamente com 2 tipos de rejeição. Rejeição aguda e rejeição crônica, que não se chama mais crônica, mas chama-se doença vascular do enxerto. A rejeição aguda são surtos. O doente está lá em casa, quieto, tudo, de repente ele tem uma rejeição. Ele sente um cansaço, uma falta de ar, um desconforto. O sistema imunológico, a rede biotípica, ela varia. Você pega uma infecção viral, uma gripe diferente, um vírus diferente, e reativa um citomegalovírus, e por aí vai. Então, o sistema imunológico ele é dinâmico. O que nós conseguimos afastar é a rejeição hiperaguda. A rejeição hiperaguda ela quase nunca mais acontece no transplante cardíaco por conta do crossmatch virtual. O que é isso? Crossmatch virtual é você pegar o painel imunológico do doador com o painel imunológico do receptor, se coloca num programa de computador com a população. Se existir um cruzamento imunológico do receptor com esse doador, o painel virá positivo, com vários tipos de anticorpos, vários. Então vejam que o tipo ABO é só uma das coisas, só uma. O estudo imunológico é muito extenso. E vai chegar uma situação onde o transplante pode ser feito e o crossmatch veio negativo. Ou o crossmatch virtual veio positivo numa porcentagem em MFI, que a gente chama de um número. Falar, podemos fazer ou não podemos fazer. Crossmatch real, veja, virtual é um cruzamento, como o próprio nome diz, virtual, no programa de computador, numa nuvem. O crossmatch real, que é o que se fazia, é pegar um linfonodo do doador e cruzar com o soro do receptor. Se vier positivo na lâmina, não pode transplantar. Só que o crossmatch real demora 4 a 6 horas para ficar pronto. Você inviabiliza a doação. Então, muitas vezes, se fazia o transplante baseado só no tipo ABO, IRH, e aguardava vir o crossmatch real. Veio negativo, ótimo. Veio positivo, problemas. E a rejeição hiperaguda acontecia e deixava todo mundo atônito, porque não sabia para onde correr e nem como tratar. Então, essa parte cinza, nebulosa, ela foi abolida pela utilização do crossmatch virtual. Aqui, uma imagem de uma cintilografia por galho. Do lado direito, um coração brilhando, captando. Esse coração está rejeitando. À esquerda, um galho negativo. Apesar de
todo o avanço da imagem, de todo o progresso da imagem, não tem nenhum exame imaginológico não invasivo que consiga detectar com precisão a rejeição. De tal forma que ainda é padrão ouro a biópsia endomiocárdica. O paciente vem para a hemodinâmica, coloca uma pinça, um biótomo, esse biótomo vai lá no coração, retira um fragmento do septo interventricular, se olha no microscópio para ver se tem rejeição ou não, quantifica-se a rejeição e o paciente vai para pulsoterapia ou ajuste medicamentoso domiciliar. Troca até a medicação, sai do ciclo da ciclosporina, vai para o tacrolimus, everolimus, sirolimus, e aí anticorpo monoclonal, e assim por diante. Então, o grau de rejeição ele varia muito, é na lâmina que se vê. Então, você olha aqui à esquerda, um infiltrado enorme de linfócitos dentro do miocárdio com pontos de necrose. Isso é uma rejeição muito severa, muito acentuada. Esse paciente precisa de uma pulsoterapia, ou seja, ele tem que ser internado e tomar medicação intra-hospitalar para reverter esse processo de rejeição 3R, severa. Em algumas situações, a rejeição moral, onde você precisa fazer plasmaférese do paciente, fazer a troca do plasma, remover os anticorpos, acertar a imunossupressão e bloquear esse fenômeno da rejeição moral. Percebam que, por isso que o paciente tem que ficar perto do núcleo, por isso que é difícil. São doentes que, uma vez transplantados, eles não estão curados. Eles estão livres da insuficiência cardíaca que vai os matar. Mas tem a rejeição e precisa ser controlada e vigiada para sempre. Para sempre. Essa imagem mostra a doença vascular do enxerto, que era o que se chamava antigamente de rejeição crônica. Hoje é doença vascular do enxerto. Isso é uma disfunção imunológica do endotélio, ataque imunológico do endotélio, onde a artéria coronária ela vai ficar como um cano endurecido nessa imagem de baixo, que é diferente da placa de cima, que é a placa aterosclerótica, uma camada lipídica. A rejeição crônica, que hoje é a doença vascular do enxerto, é um espessamento do sistema coronariano, ela fica um cano duro, com comprometimento da microcirculação. Isso que coloca o enxerto em risco. Por isso, a expectativa de vida cai depois de 10, 15, 20 anos. Então, o controle da rejeição ele já começa no dia do transplante, com pulsoterapia, com biópsia no dia da alta, com biópsia a cada 3 meses no primeiro ano, com cateterismo cardíaco feito no primeiro ano, no 5º ano, para você detectar esse fenômeno, poder ajustar a imunossupressão e evitar com que aconteçam surtos agudos de rejeição e fugir da doença vascular do enxerto no futuro. Então, transplante de coração, vigilância intensa no processo imunológico na rejeição. A doença vascular do enxerto ela pode evoluir tanto em situações extremas, é necessário fazer o que vocês estão vendo. A esquerda é uma mamária feita na DA, mas vejam como a artéria está fina, afilada, uma pobreza de microcirculação. E as lesões coronarianas graves ali em cima, muitas vezes recebem até um stent em situações especiais, que não vai muito bem, porque a doença é inflamatória também, eu coloco mais um stent que também é pró-inflamatório. Então, a doença vascular do enxerto é o que limita o paciente no seu prognóstico a longo prazo. E nós estamos trabalhando muito nisso, o mundo está trabalhando muito nisso, com terapia genética. Então, o que a gente está atrás? Tentar descobrir quem é um bom doador, quem é um ótimo doador para aquele receptor. E isso é medicina de precisão. Nós temos um projeto de pesquisa, foi defendida agora uma tese pelo Samuel, nosso assistente aqui do núcleo, onde ele estudou expressão gênica do doador, no coração do doador, e correlacionou isso com disfunção primária do enxerto. Ou seja, é uma sofisticação de um crossmatch virtual. Sofisticação do crossmatch virtual, foram detectados nesse gráfico de vulcão complexo 2 proteínas de altíssimo impacto na rejeição e na função miocárdica, e nós sonhamos um dia
em ter um exame de sangue que consiga detectar o potencial de disfunção aguda de enxerto, um exame de sangue que consiga controlar e detectar e quantificar a rejeição, que vai ser muito melhor que a biópsia, que é invasiva, é incômoda para o paciente. Imagina, depois de ter feito 15 ou 20 biópsias, como é que fica a jugular, como é que fica a femoral desse paciente. Então, a medicina de precisão é um foco de pesquisa muito intenso do nosso time, e a medicina de precisão está em tudo no transplante. Ela está em busca de causas de disfunção do enxerto, causas de rejeição, causas de doença vascular do enxerto, está no xenotransplante, com a modificação genética de porcos para fazer um transplante cardíaco, que já é realidade. Seguramente vocês verão no futuro muito mais do que eu vou ver, mas daqui a um tempo eu acho que o xenotransplante será realidade. Ou seja, a gente precisa acreditar que o futuro será maravilhoso com essas novas tecnologias de medicina de precisão. E eu termino a apresentação com esse gráfico que mostra muito o dia a dia dos grupos de transplante, que é o turnover da fila pelo óbito. Ou seja, se o coração não chega, o paciente vai falecer. Mais de 95% dos transplantes cardíacos nós fazemos com o paciente em prioridade. Transplante vindo de casa é uma raridade, porque sempre tem uma prioridade. E o transplante é uma loteria imunológica, é uma loteria de oferta. Tem pacientes que estão transplantados, lista de manhã, faz o transplante à tarde. Já tivemos aqui no INCOR, doente que foi listado 10 da manhã, transplantou às 11, 1 hora de fila. E do mesmo jeito, o paciente que ficou internado 1 ano esperando na UTI e transplantou depois de 1 ano e acabou falecendo porque estava com caquexia cardíaca. Ou seja, transplante, cada situação é uma novela. Cada história é única. É viver na corda bamba. É trabalhar com doentes em extremo. É envolver time multiprofissional. Todos juntos, porque o resultado é difícil de ser atingido. É você pegar o coração de uma pessoa que faleceu e colocar numa pessoa que está quase falecendo. E fazer isso dar certo é uma arte muito grande que envolve o trabalho de todos e com muita harmonia. Eu agradeço a apresentação, a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que fiz um tempo legal. Gosto de falar 45, 50 minutos para não cansar muito. E agora estou à disposição para fazer um bate-papo com vocês, perguntas, o que vocês quiserem. Meu e-mail está aí. Quem quiser me conhecer o núcleo de transplante, aluno, é só mandar um e-mail, a gente combina e passa um dia aqui com a gente. Obrigado, alunos. Sigam atrás dos sonhos, cada um faça a sua especialidade. Quem for fazer cirurgia cardíaca, uma especialidade maravilhosa, mágica. O transplante é só mais uma das operações lindas que nós temos para fazer na nossa vida. À disposição para perguntas. Doutor, boa noite. É um prazer falar com o senhor. Boa noite. Estou escutando, pode falar. Meu nome é José Roberto, eu estou como secretário do departamento. Em nome do departamento, eu queria agradecer muito o senhor por essa aula, essa excelente aula que o senhor propôs para a gente aqui. E agradecer a todos pela presença também. Foi muito, muito especial para a gente ter vocês aqui na aula. E, mais uma vez, ter o senhor dando essa aula para a gente é algo que a gente não consegue nem explicar, a nossa gratidão. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Agora, com certeza. E o Ibope nosso, veio bastante gente, só 25 pessoas, eu achei que ia ter umas 80 que vocês falaram. Não, porque o Ibope não está bom. A gente chegou a ter 35 pessoas na reunião aqui. Então, o senhor pode ter certeza que as 35 pessoas que estavam aqui estavam de corpo presente, de alma, enfim, estavam querendo muito assistir a aula do senhor. A gente recebeu mensagem pedindo para participar da reunião aqui, enfim. Todos aqui queriam muito ver o senhor falando hoje sobre transplante cardíaco. Pode ter certeza disso. Tomara que tenha transmitido uma mensagem legal para vocês. E, com certeza. Estou à disposição para perguntas, o que vocês quiserem.